Olá, tudo bom, irmão? Passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, que diz assim, que aonde está o Espírito, ali a liberdade. A liberdade, essa que vem através de Cristo, como Paulo diz em Gálatas 5:1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, devemos permanecer, pois firme, e não nos submetermos de novo ao jugo de escravidão. Essa é uma liberdade produzida e aplicada pelo Espírito Santo, irmãos. Essa liberdade é, acima de tudo, uma libertação da condenação e escravidão do pecado. Como Paulo diz em Romanos 6, versículos 6 e 14, e Romanos 8, versículo 2, que nos diz assim: sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos o pecado como escravos, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei de condenação, e sim debaixo da graça, justificados, perdoados e amados por Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Perceba que a lei do Espírito em Cristo Jesus nos livrou da lei, irmãos, da condenação, nos livrou do pecado, nos livrou do poder do pecado e nos livrou da morte eterna que o pecado inflige a todo homem. Em Efésios 4, versículo 22 ao 24, Paulo nos diz que no sentido de que quanto ao trato passado, devemos nos despir do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele diz que não devemos só nos despir, mas devemos renovar no espírito do nosso entendimento. E não somente nos despir e renovar, mas devemos também nos revestir do novo homem, que Deus criou em justiça e em retidão, que procede da verdade. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10, ele diz que não devíamos mentir uns aos outros, uma vez que já nos despimos do velho homem com seus feitos e que nos revestirmos do novo homem, que se refaz. Percebe, irmãos, esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Perceba, em Atos 26, versículo 18, o texto nos diz que para lhes abrires os olhos e vos converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo nos diz algo maravilhoso e brilhante sobre as nossas vidas. Ele diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Perceba, Deus nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos colocou, mediante a sua graça, morte e ressurreição de seu Filho Jesus, no reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro 5:8, Pedro escrevendo diz que no qual nós temos a redenção, olha, redenção, resgate, pelo sangue, pela morte dele. E não só temos a redenção, mas a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que maravilha, irmãos. Primeiro, a verdadeira libertação, irmãos, começa quando nós somos unidos a Cristo e recebemos o Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Efésios 1, versículo 7, Paulo nos diz: no qual, quem? Em Cristo, irmãos, nós temos
a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus nos dada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A libertação, irmãos, da nossa escravidão espiritual, ela é mantida através da presença contínua do Espírito Santo em nossa vida e pela nossa obediência à orientação do Espírito. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 18, Paulo escrevendo, ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, então não estais debaixo da lei de condenação. Veja, a prova que não estamos debaixo de condenação é que andamos no Espírito, é que somos guiados pelo Espírito. Amados, a liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para que eu e você possa fazer o que nós quisermos. Não. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 a 24, Paulo nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos edificam. Amados, ninguém deve buscar o seu próprio interesse, e sim o de outro. Mas é uma liberdade para fazer o que devemos. Em Romanos capítulo 6, versículo 18 ao 23, está escrito assim: e uma vez liberto do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Paulo diz que ele fala como homem por causa da nossa fraqueza da carne. Assim como a gente oferecia os membros do nosso corpo para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim devemos oferecer agora os nossos membros para servirem à justiça e à santificação. Porque quando eu e você éramos escravos do pecado, irmãos, nós estávamos isentos em relação à justiça. Perceba, Paulo diz que naquele tempo, que resultado a gente colhia, irmãos? Ele diz que o resultado era somente as coisas que agora nos trazem vergonha. E porque o fim daquelas coisas era a morte. Agora, ele diz que nós fomos libertos do pecado. Ele diz que não somente fomos libertos do pecado, mas que fomos transformados em servos de Deus. Logo, ele diz que o nosso fruto deve ser agora para a santificação e, por fim, recebermos a tão bendita e esperada plenitude da vida eterna. E ele termina no verso 23 do capítulo 6 dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, a liberdade espiritual nunca deve ser usada como um pretexto para produzirmos o mal na vida das pessoas, nem justificar os nossos conflitos em relação a outras pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 ao 25, Pedro nos diz: como livres que sois, quer dizer, como pessoas que foram libertas do pecado, da condenação, como livres que sois, não useis da liberdade por pretexto da malícia, mas devemos viver como servos de Deus. Amados, a liberdade cristã deixa o crente livre, nos deixa livre, irmãos. Perceba isso. A liberdade que Cristo nos dá, ela nos deixa livre para servir a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, Paulo nos diz que nós deixamos os ídolos e nos convertemos a Deus para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Paulo diz que essa liberdade ela não só nos faz servir a Deus, mas ela também nos dá a capacidade de servir ao próximo.
Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, Paulo nos diz: porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível e seguir a justiça em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 18, Paulo vem nos dizendo que uma vez que nós somos libertados do pecado, veja, nós fomos feitos servos da justiça. Amados, agora somos servos de Cristo, somos servos da justiça, somos servos de Deus. Em Romanos 1:1, Paulo vem dizendo que ele era servo de Cristo, chamado para ser representante de Cristo, um apóstolo. E ele foi não só chamado para representar Cristo, mas chamado para pregar, separado para pregar o Evangelho de Deus. Em Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo, ele diz que ele e Timóteo são servos de Cristo, a todos os santos que pertencem a Cristo. Amados, você e eu, nós fomos libertos para servir a Deus, para servir ao próximo, para servir a igreja. Queridos, somos servos que vivem para agradar também a Deus pela graça dele. Em Romanos capítulo 5, versículo 21, Paulo nos diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo 10 ao verso 13, Paulo nos diz: pois quanto a ter morrido de uma só vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele diz: assim também vós, considerados mortos para o pecado, irmãos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso, aquele que é habitado, querido, pelo Espírito de Deus, perceba, aqueles que são habitação do Espírito de Deus, passou da condenação para a justificação. Aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, passou da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, passou da morte para a vida. Aqueles que são habitados pelo Espírito, passou do reino das trevas para o reino do Filho que Deus ama, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que são habitados pelo Espírito, irmãos, passou de uma posição de criatura para se tornar filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Aqueles que são habitados pelo Espírito, passou da inimizade com Deus para a amizade com Deus. Em vez de viver agora em desagrado ao Senhor, agora vive uma vida inteira agradando o Senhor pelo Espírito. De repente, você me pergunta: mas como eu posso ser habitado pelo Espírito? Ou como o Espírito pode vir habitar em mim, meu irmão? Olha, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, versículo 13, ele diz que depois que ouvirmos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo que Deus prometeu àqueles que crescem no Evangelho dele. Pedro, no discurso em Atos capítulo 3, verso 38, diz que devíamos nos arrepender e sermos batizados em nome de Cristo para perdão dos nossos pecados, e receberíamos o dom do Espírito Santo. Perceba, irmãos, não é o batismo nas águas que nos traz perdão dos pecados ou traz o Espírito Santo às nossas vidas. Não. Mas o batismo é a evidência de que eu fui perdoado, de que nossos pecados foram perdoados e que agora nós somos habitados pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, você deve ouvir a palavra da verdade.
que é o Evangelho que tem poder para te salvar. Segundo, você deve se arrepender dos seus pecados. Terceiro, você deve crer na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário em seu favor. E terceiro, você deve viver uma vida livre do pecado e da condenação, agradando a Deus, servindo a Deus e amando a Deus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.